Porque o tempo feminino, ele vai funcionar de uma forma mais curta que o masculino. O memento mori da mulher aparece mais rápido para a mulher do que para o homem. O homem pode, cara, 40 anos, o cara na balada aqui, sair aqui em São Paulo, os caras com 50 anos na cara, no barzinho, puta, cara, o que você tá fazendo aqui, meu amigo? Conheço muitos. Vai pra casa, você não tem uma mulher, você não tem uns filhos, não sei. Mas o cara, ele pode com 50 anos, um dia, acordar e pensar... Virar a chavinha. Caraca, eu fiz tudo errado desde então. Vou atrás de uma mulher pra me casar, pra me converter, pra me arrepender e tudo mais. E não ter tantas consequências, né? Você tá dizendo vai isso. funcionar. Vai funcionar, porque o tempo dele, ainda que, né, a gente possa atravessar a rua, bater na cabeça e morrer, porque somos subitamente mortais, mas se ele chegar até lá, ele vai poder fazer isso. E vai dar certo. A mulher chegou com 30 anos, ela começa a derreter. Ok, certo. Ela derrete. Todas derretem. Todas as meninas que estão me ouvindo aqui sabem do que eu tô falando. Você derrete. Você é confrontada com a possibilidade do desapego da carne. Só que o que elas fazem? Dobram a aposta e se apegam mais ainda. E que é esse fenômeno das plásticas, né? Dessas porra. Isso. Mas olha, a mulher começa a cair mais rápido do que o homem, não só na questão do sofrimento do útero, mas ela cai fisicamente, ela envelhece. Ela perde aquele trunfo que ela sempre teve, que é o trunfo da beleza. A tez Começa a ficar mais... Ó, as rugas começam a aparecer. Ah, vai. Você tem mó cara de menina. Mas as mulheres, de forma geral, elas perdem isso a partir do qual elas sempre fundamentaram a sua vida, que é o limite entre o profano e o transcendente, que é a estética, no sentido mais nietzschiano da coisa aqui. Elas não têm mais essa possibilidade. Então, elas precisam se confrontar. Eu vou dobrar a aposta e vou pra Disney. Esses dias eu estava conversando com um amigo. Ele falou, olha, eu acho que minha namorada quer ir pra Disney. Eu quero casar, ter filho. E ela quer ir pra Disney. Entende a gravidade da coisa? Entendi. Ela vai dobrar a aposta. E aí, você vai dobrar junto com ela ou não? Ou ela pode assumir o memento mori dela e fazer uma escolha. E qual é essa escolha? Eu vou ter filhos? Eu vou virar freira, ou eu não vou ter filhos e assumir as consequências de cada uma dessas escolhas. E virar essa mulher do conto do Caio Fernando Abreu. Pode ser que sim, mas se ela, por exemplo, uma mulher chegou nos 30 anos e falou assim, eu não vou ter filhos, de forma consciente, ela teve esse memento mori, ela processou isso, que é muito mais difícil do que fazer o resto. Ela pegou uma pá psíquica e enterrou esse filho que não existe. Isso. Enterrou esse filho que não existe e nunca vai existir. Falou assim. Beleza. Como se ela fosse uma pessoa infértil, digamos assim. Que é o que uma pessoa infértil também precisa enfrentar. Tá. Eventualmente. Ela vai sustentar isso até o final da vida? Vai. Sempre vai ter uma sombra. Lá, no fundo da cabeça dela. Mas e se? Se minha avó tivesse 4 rodas, ela seria um Fusca. Mas e se minha avó tivesse 4 rodas, né? A mulher que é mãe, geralmente ela não fez essa escolha consciente. Isso é uma coisa muito moderna. Ai, serei ou não serei mãe? Vou escolher aqui, neste limite, nesta data limite. Agora, eu acho que sim, né? Como se fosse uma escolha, assim, a partir desse... Tá. Mas tudo bem, geralmente ela não escolheu, ela simplesmente é mãe. Ela também precisa lidar com o sofrimento, que é o sofrimento materno. Que não é bobo, que não é descartável. Porque ser mãe é um sofrimento físico e um sofrimento mental muito grande. No sentido de, tipo, autocobrança? Tipo, se eu sou uma boa mãe, essas coisas? Não. No sentido de... Dói mesmo. Fisicamente dói. Sim, eu tô falando do aspecto psicológico. Psicológico, porque uma criança, ela te demanda atenção, dedicação exclusiva pelos primeiros anos da vida dela. Então, é uma entrega completa. No momento que a criança nasce, começa uma guerra contra seu egoísmo. Contra seu ego. Sua vontade de ir na Disney. Sua vontade de ir na Disney. Então, se você não fez isso consciente, se você simplesmente foi mãe, como a maior parte das mulheres isso também começa a gerar um sofrimento e uma fonte de conflito. E tudo isso antigamente era chamado de histeria, mas hoje não pode usar essa palavra, e é transtorno dissociativo é histeria, entendeu? É um sofrimento que vem da condição de ser mulher e que só as mulheres têm, por causa desse negócio que as mulheres têm, que é o estero. Aí uma seguidora minha comentou, mas é só tirar o útero.
Meu amigo, ele vai ficar aí. Você pode tirar o peito, você pode tomar hormônio masculino. Ele continua em você. Okay. Não é nada físico, não é uma coisa que você possa tocar, né? A parte física é só uma representação dessa outra coisa. Sim. Então, as mulheres que entram em conflito com isso, por um motivo ou por outro, um dos conflitos mais genuínos, por exemplo, é uma mãe que perde um filho de forma injusta. Perde um filho de forma inocente. Um filho que é assassinado, ou um filho que um cara entra numa escola e sai esfaqueando bebês de 2 anos de idade. Essa mãe perdeu um filho desta forma, né? Ela sofreu o que ela sofreu, fisicamente, mentalmente. Agora ela perdeu o que é mais de precioso para ela no mundo. Ela perdeu a razão de viver dela. Isso é um sofrimento incomparável. Eu acho que dificilmente eu consigo imaginar um sofrimento pior do que o sofrimento da mãe que perde um filho. É uma dor incomensurável. Inclusive, o simbolismo dessa dor é o mais forte de todos, que é o simbolismo de Maria aos pés da cruz, por um motivo. Porque realmente é uma dor muito profunda. Essa mulher, ela pode se revoltar contra essa injustiça. Peraí, se Deus é bom, por que ele tirou meu filho de mim? Tá. Essa é uma revolta justa. É justo isso. O questionamento, em primeiro lugar, ele é legítimo. Ela precisa buscar a justiça. Quem que é este Deus justo que tirou meu filho de mim? Eu digo que só as mulheres mais próximas da santidade que eu já conheci em vida que conseguem escutar a notícia da morte de um filho e não passar por essa fase da revolta e já entender a graça. Que o simples fato de eu ter tido esse filho comigo até aqui já foi um milagre. Conheci 2 ou 3 mulheres na minha vida toda que não se revoltaram depois de perder um filho, de uma forma ou de outra. Então, essa mulher em revolta, se ela não acha a verdade, se ela não encontra a graça, se ela não encontra a Mater Dolorosa ali aos pés da cruz, que diz pra ela, eu também perdi meu filho, e eu entendo a sua dor, mas tá aqui o meu colo, o mundo é injusto, mas aqui está a justiça. Descanse aqui no meu colo que isso vai passar. E, eventualmente, salvando a sua alma, você vai chegar, não aqui, mas em um segundo plano, em um lugar melhor. Em um lugar melhor para todos. Sem essa possibilidade de redenção, sem essa possibilidade da graça, essa mulher ela pode se lançar aí, de fato, na revolta revolucionária, na revolta mais... Eu quero trazer este paraíso para a Terra. Eu não quero mais que haja esse sofrimento na Terra. Eu preciso me livrar desta contingência. Eu preciso me livrar disso que me faz mulher. Isso é muito sofrimento. Tá? Mas aí veja comigo. Se o objetivo deste movimento político, que faz a ponte entre essa revolta feminina e a política, é superar esse sofrimento feminino que está vinculado ao útero, se eu de fato... Vamos lá. Eles conseguiram fazer essa revolução. Seja lá como. Se eu de fato tirei o útero da mulher, o que ela é? Um homem? Um homem pela metade? Ela é qualquer coisa. Ela é qualquer coisa. Ela não é um homem. O homem nunca teve útero para tirar antes de mais nada, né? Uma simulação de homem, sei lá. Ela é uma coisa mais próxima ali de uma condição, de um absoluto que não faz distinção de sexos, que nunca foi nada, que nunca foi alguma coisa. Então é como se fosse possível, através dessa revolução, fundir a mulher neste absoluto, superar aquelas contingências aqui em vida. Entendi. E ela não vai ser nada. Transcender, digamos assim. E encontrar essa transcendência através disso. Aqui, na Terra. E o objetivo do movimento político feminista sempre foi esse. E ele conseguiu. Morreu porque conseguiu. Morreu porque no final do século passado... A mulher de fato se tornou esse nada. Sim. Ela nem tem nome mais. Ela é pessoa que gesta. Tá. Eles conseguiram. Morreu porque o feminismo foi um dos poucos movimentos revolucionários que conquistou o que queria. Mas, para conquistar o que queria, a mulher precisou morrer.